Começando a lidar agora propriamente com o inventário de verbos cuja regência culta, cuja regência da norma padrão é importante conhecer, vamos começar primeiro com os casos que envolvem polissemia. Daí, esse título regência, polissemia na norma padrão. É o que acontece, por exemplo, com o verbo assistir. O verbo assistir na norma padrão tem mais de 4 sentidos possíveis. Assistir pode ser usado sem preposição, como transitivo direto. Aí eu vou usar esse vazio para indicar a ausência de preposição, tendo o sentido de ajudar, de auxiliar. Até a noção de assistência em assistência médica, embora assistência seja o substantivo, vem daqui. É possível dizer que o médico assiste o paciente para dizer que ele ajuda, que ele auxilia o paciente. Mas esse mesmo verbo, ainda no português padrão, pode ser usado com a preposição a, regendo, exigindo a preposição a, para ter o sentido de ver. É o assistir para indicar que alguém viu um jogo de futebol ou assistiu a um jogo de futebol. Veja que no português não, padrão é comum usar o assistir sem a preposição para esse sentido. Porém, na norma culta, quando assistir é sinônimo de ver, essa preposição aqui é regida pela forma verbal. O mesmo verbo assistir, ainda com a preposição a, pode ter o sentido de caber, quando caber equivale a ser da competência de alguém. Por exemplo, é possível dizer que tal direito assiste a algumas pessoas, cabe a algumas pessoas, é da competência dessas pessoas. E num caso menos usual, mas ainda registrado no português padrão, esse mesmo verbo pode ser sinônimo de morar, de residir, quando sua regência se faz com essa preposição em. Então note que é a mesma forma verbal, porém, conforme alterações, sobretudo na regência, o sentido desse verbo passa a ser diferente. É aí que se justifica essa série de polissemia na norma padrão. Vejamos aqui, vamos ver aqui alguns verbos em que acontecem fenômenos semelhantes. Conforme muda a regência, muda o sentido. Nesse vídeo, nós vamos destacar o uso do verbo assistir e eu te convido a ler aqui 2 notícias que envolvem futebol, as duas com esse mesmo verbo. A questão é observar quando se respeitou a norma padrão, quando o uso está de acordo com a norma padrão e quando não, quando é o uso popular. Bom, esse primeiro diz que, além de Hernani, um jogador de futebol, que inclusive assistiu o jogo do último domingo no camarote da comissão técnica, o atacante Maicon Leite e o lateral direito Samuel Xavier são jogadores que estão em negociação com o Sport, time de Recife. A outra notícia dizia: na vitória sobre o Universitário Sucre da Bolívia por 2-0, nessa terça-feira no Mineirão, Mike assistiu o companheiro William no gol que abriu o caminho para a classificação às oitavas de final da Libertadores. Bom, imagino que você tenha observado que o verbo assistir aqui foi usado numa acepção diferente da que se usou nessa outra notícia que aparece aqui. Bom, na sequência, aqui quando se diz que esse jogador assistiu o jogo do último domingo no camarote, nós entendemos que assistir aqui é sinônimo de ver, que de lá do camarote, Hernani viu o jogo e para se respeitar o português padrão, deveria ser assistiu ao jogo, com essa preposição a aqui exigida pela forma verbal assistir. Então aqui há um caso em que, segundo o português padrão, deveria ter sido usado assistir a, quando esse verbo é sinônimo de ver. No segundo caso, em que Mike assistiu o companheiro William no gol que abriu o caminho para a classificação, não há qualquer problema. Como se trata aqui de um lance da partida, assistir o companheiro é auxiliar o companheiro a fazer o gol, é prestar assistência ao companheiro que fez o gol. Aqui o verbo assistir deve ser usado tal como foi mesmo, sem
a preposição como um verbo transitivo direto, caso em que ele é sinônimo de auxiliar. Não é, claro, o único verbo em que isso acontece. Temos aqui um exemplo em que a mudança na regência gera uma mudança no sentido. Eu vou pedir que, antes de fazer o exercício, você veja um texto em que listamos outros verbos que funcionam dessa maneira. E aí sim, após a leitura do texto, o exercício que explora casos em que a regência está diretamente associada à polissemia.